Irmãos amados, vamos abrir então a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Nossa liturgia está baseada neste capítulo e nós vamos examinar este capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Versos de 1 a 20 está escrito assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus feitos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés, como a lama nas ruas, ou a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os seus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores e por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus. Terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema a esperança que nasce do desespero. A esperança que nasce do desespero. O profeta Miqueias está concluindo a sua profecia e ele está completamente confuso, ele está completamente abalado, ele está aflito porque vê a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, se transformando numa verdadeira Sodoma e Gomorra. A iniquidade prevalecendo,
nas ruas, no comércio, nas cortes, no palácio, nas transações comerciais, na religião e até mesmo na família. E diante disso ele vai, nessa última profecia, mostrar tanto o seu desespero quanto a sua esperança. Vejamos em primeiro lugar o desespero do profeta. Miqueias olha a condição moral e espiritual do seu povo e solta uma espécie de gemido. E ele faz isso da seguinte maneira: olhe comigo o verso 1. A dor solitária do profeta: ai de mim, ai de mim. Esse é um ai de dor, é um gemido da alma. Ele está olhando o seu povo, ele está olhando a sua cidade, ele está olhando a sua nação e vendo a maldade campeando. E ele faz parte dessa nação, e ele é membro dessa nação, e ele está dentro dessa nação, e ele está dando um ai de dor da sua alma em relação a essa circunstância. Como é que ele olha para si? Ele olha para a nação e diz assim: porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Ele está dizendo o seguinte: eu olho para mim diante desse quadro. Pensa você numa lavoura que acabou de ser apanhada. Pense você num pomar maduro cujas frutas todas foram colhidas. Pensa você numa parreira de uva que todos os cachos foram tirados, não sobrou mais nada. Ele diz: eu olho para a minha nação e sinto a mesma realidade. Não tem mais justiça, não tem mais misericórdia, não tem mais piedade, não tem mais virtude. O meu povo é exatamente como esta lavoura que foi colhida, você não encontra mais nada lá, não tem mais um cacho de uva sequer, para você chupar e sentir o sabor dessa uva. Acabou por completo a piedade da minha nação. Se você perceber a degradação generalizada do povo, vai se caracterizar por alguns aspectos. Veja comigo o versículo 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um só reto. Todos espreitam para derramar sangue. Ele olha, irmãos, numa visão até pessimista. Ele diz: acabou, acabou. Os ricos estão corrompidos, os pobres estão corrompidos, as cortes estão corrompidas, os reis, os príncipes estão corrompidos, a religião está corrompida, a família está corrompida. Ele olha e não vê nenhum sinal de piedade. Ele diz: acabou, é o fim. Reis, juízes, sacerdotes, profetas, ricos, povo, todo mundo está debaixo de uma decadência moral sem precedentes. Depois ele vai olhar no versículo 3, a corrupção generada da liderança. Eu nunca vi um quadro, irmãos, mais atual, que diagnostica tanto a nossa nação brasileira, por exemplo, como eu vejo esse versículo 3. Você pode ler comigo o versículo 3? Vamos juntos? As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Você percebe que há um conluio dos poderes para a prática do mal. É curioso que o crime às vezes é chamado de organizado, porque as pessoas que planejam o mal, elas têm um plano, elas têm uma agenda, elas têm um método, elas têm um propósito, e elas fazem isso refletidamente, pensadamente, diligentemente. Mas o problema é que tudo está domesticado, há um conluio, porque o poder executivo, o príncipe, exige condenação. O poder judiciário, o juiz, aceita suborno. O grande, aquele que detém o poder econômico, fala dos maus desejos da sua alma. E assim diz o texto, todos eles juntamente urdem a trama. É o Estado aparelhado para a violência, para a corrupção, para a roubalheira, para a falta de compromisso com a moral e com a ética. Os réus não têm a mínima chance, os injustiçados não têm a mínima esperança nos tribunais, os governantes não governam para o povo, mas para explorar o povo.
Nas cortes não é a justiça que prevalece, é o suborno que determina o valor das sentenças. Quando chega no verso 4, Miqueias faz uma definição clara da degradação generalizada da liderança. Quando ele diz o melhor deles, ele está falando dos príncipes, dos juízes, dos poderosos, o melhor deles é como espinheiro. Pensa comigo nessa figura espinheiro. Você pisa, machuca, você encosta, machuca. Se você for arrancar, ela fere você também. E ele diz ainda mais, confira aí no versículo 4, que ele diz assim, e o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Não poderia, para um profeta que é caboclo, que é da região rural, como ele era, uma cidadezinha pequena, eu não encontro uma figura melhor que essa. Olha, a nossa liderança é um espinheiro. O mais justo, o melhor deles, é uma cerca de espinhos. Nós estamos encurralados. Não há esperança para o povo quando a sua liderança se corrompe, porque o povo é o reflexo da sua liderança. Mas aí entra um outro aspecto da degradação, o colapso generalizado das relações humanas. Confira comigo, versículo 5. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Meus irmãos, como é que pode viver numa sociedade dessa? Nem no amigo você confia, nem no companheiro você confia, não pode confiar. Aquele que diz que é seu amigo não é, aquele que abraça você vai te apunhalar. Então esse é o diagnóstico que Miqueias faz da sua geração. As relações mais próximas estão corrompidas, estão corroídas, estão contaminadas. Não há sinceridade, não há lealdade, não há amizade, não há amor. Mas tem mais. Veja você o colapso generalizado das relações familiares. Versículo 5b diz assim: guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Sabe o que ele está dizendo? Guarda a porta da tua boca a tua mulher. O marido pode confiar na esposa. A esposa não é confiável. Então, você percebe que onde a contaminação chega dentro da casa, dentro da família, a família que deva ser essa reserva moral da nação, já se corrompeu a ponto do casamento entrar em colapso. O que mais sobra? Note comigo o que ele diz no versículo 6. Ele aprofunda essa crise familiar, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e ele conclui: os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então a nação está corrompida nas cortes, ela está corrompida no parlamento, ela está corrompida no comércio, ela está corrompida nas transações comerciais, ela está corrompida nas amizades, ela está corrompida dentro de casa. É o fim, é o colapso. Bom, esse é o desespero do profeta ao diagnosticar a sua nação. Você vê sinais disso no Brasil? A gente vê essas coisas aqui acontecendo? Pois é, parece que Oséias é articulista de Veja, de Isto É, de Folha de São Paulo, de Estadão de São Paulo, de Globo, Correio Brasiliense. Parece que ele é o jornalista mais informado dos nossos dias. Ele não está descrevendo apenas Judá, ele está descrevendo o Brasil. Mas ele está descrevendo o Brasil, ele está descrevendo a igreja. Mas ele não está descrevendo a igreja, ele está descrevendo o meu coração, o seu coração. Aí vem o segundo ponto do profeta, que é a confiança dele. Versículos 7 a 13. Veja você, quando ele olha para a nação, ele fica desesperado. Mas quando ele olha para Deus, ele encontra esperança. Então vamos ver aí o que ele fez. O que ele fez nesse diagnóstico sombrio? Porque veja bem, você faz o diagnóstico do Brasil também assim. O que você faz? Você revolta? O que você faz? Pega um avião e vai para outro país? O que você faz? Você se entrega à situação e diz: não, então já que é isso, eu também vou fazer parte disso. O que o profeta fez? Primeira coisa que ele fez, ele olhou para Deus em vez de olhar para as circunstâncias. Você pode ler o 7 comigo? Vamos todos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação.
o meu Deus me ouvirá. Hoje nós ouvimos uma abençoada mensagem aqui, 8h30, sobre a questão da visão. Visão. Para onde você olha na hora da crise? Se você olhar para a crise, você se desespera. Mas se você olhar para Deus, brota a esperança no seu coração. Diz a Bíblia que Geazi olhou para o exército inimigo e ficou com medo. Diz a Bíblia que quando Davi chegou em Ziclag e viu a ruína, ele ficou muito angustiado. Diz a Bíblia que quando Pedro olhou para a força do vento e o barulho das ondas, ele afundou. Miqueias olha a crise da sua nação e olha para Deus. É para Ele que você tem que olhar na hora da crise. Segunda coisa, ele olhou para a restauração divina em vez de olhar para a sua queda. Olha o versículo 8 comigo. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas do Senhor, será minha luz. Ele está dizendo o seguinte, ele está olhando para frente, e está visualizando o cativeiro babilônico. É inevitável, a disciplina vem, mas agora ele olha prospectivamente para frente, e vê que as nações estão rindo, zombando, escarnecendo de Judá, escarnecendo o povo de Deus, e ele então nesse momento diz o seguinte, olha, escarneça não, ó inimiga minha, não te alegres não, a meu respeito não, sabe por quê? Porque eu posso até cair, mas o justo cai até 7 vezes e se levanta. Se você é filho de Deus, se você é crente, ainda que os seus pés se resvalaram, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha escorregado, ainda que você esteja sofrendo disciplina de Deus, Deus vai te botar de pé, Deus vai te livrar, Deus vai te restaurar. Resta para o povo de Deus a restauração. Mas tem mais, olha aí comigo, o que ele vê? Versículo 9, ele olhou para a justiça divina, em vez de desculpar-se de seu pecado. Você pode ler o 9 comigo? Vamos juntos? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu pequei e estou sofrendo as consequências do meu pecado. O pecado é maligníssimo. O pecado, sempre que cometido, ele traz para nós consequências, e consequências amargas. Ele está dizendo isso, eu não estou desculpando o meu pecado, não estou dizendo que eu não pequei, eu não estou dizendo que o meu pecado foi simples, eu sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei contra Ele, e eu vou ser punido sim, eu vou ser disciplinado sim, mas agora eu vou olhar para uma coisa, o Deus da minha salvação é o Deus que vai me cobrir de justiça, Ele vai me tirar para a luz de novo, Ele vai me perdoar, Ele vai me restaurar, Ele vai me cobrir com a sua justiça, eu vou ser restaurado por Deus. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, meus irmãos, prestem bem atenção. Ele, no verso 9, diz que ele pecou contra Deus. Se você ler o livro todo, você vai ver que houve injustiça nos tribunais, que houve aparelhamento do Estado para saquear o pobre, que as cortes estavam dando sentenças por suborno, que os profetas estavam pregando por dinheiro, que os sacerdotes aceitavam suborno para fazer o trabalho deles. Mas quando se trata de avaliar o pecado, em última instância, todo pecado que é praticado contra o próximo é praticado sobretudo contra Deus. Foi isso que Davi sentiu, contra ti somente pequei. Agora notem comigo ainda, irmãos, um outro aspecto muito importante aqui. Ele olhou para o julgamento de Deus sobre os seus inimigos, em vez de viver achatado pelas suas afrontas. Confira o verso 10. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. O que ele está dizendo é o seguinte, o mundo nos ataca, o mundo nos afronta, o mundo nos humilha, o mundo escarnece de nós, o mundo afronta a igreja. Se você ficar escutando isso, você se deprime.
É hora de você levantar os olhos e olhar o julgamento de Deus sobre os inimigos da igreja. E de saber que aqueles que se voltam contra Deus e se voltam contra a igreja de Deus, serão por Deus tratados. Então, em vez de você ficar se sentindo achatado, diminuído, esmagado por essas zombarias do mundo, entenda uma coisa: olhe para o julgamento de Deus sobre esses inimigos. Mas olhe mais, olhe versículos 11 a 13, ele olhou para a prosperidade permanente do seu povo, em vez de olhar e contemplar a desolação temporária do seu povo. Versículos 11 a 13 são maravilhosos nesse sentido, olha aí comigo. No dia da reedificação dos teus muros, nesses dias, serão os teus limites removidos para longe. Ele está olhando para Jerusalém, que será cercada pelos caldeus, será tomada pelos caldeus, será saqueada pelos caldeus, será arrasada pelos caldeus. Ele vê o povo de Judá sendo levado para o cativeiro da Babilônia, e o povo está todo zombando, escarnecendo de Israel, mas de repente ele olha Deus restaurando esse povo, e agora ele olha prospectivamente e vê Jerusalém sendo ampliada. Esse é o retrato da igreja. Esse é o retrato do povo de Deus, que alarga suas fronteiras, que espraia a sua influência, que leva os limites da sua habitação para além das outras fronteiras outrora conhecidas. Ele olha para a bênção maior da igreja de Deus ao longo dos séculos, em vez de ficar desesperado com o ataque dos seus inimigos. Mas agora vem o último ponto, que é a esperança do profeta, nos versículos 14 a 20. Veja você que ele constrói sua esperança sobre sólidos fundamentos. E que fundamento é esse que ele vai construir sua esperança? Primeiro, olha comigo o versículo 14. Ele olha Deus como pastor do seu povo. Ele começa a orar. Olha o 14. Ele está orando. Apacenta o teu povo com a tua vara. Olha que bonito. Ele traz à memória dele essa imagem belíssima de Deus como pastor do seu povo. O pastor é aquele que ama as ovelhas. Mesmo quando a ovelha se rebela, e se afasta, e se perde, o pastor vai atrás dela. E aí ele está pedindo: Deus, apacenta o teu povo. E quando ele vai falar de apacentar, ele vai perguntar: mas como Deus vai apacentar o seu povo? Com a tua vara. A vara é uma arma importante na mão do pastor. Ela serve para guiar a ovelha, ela serve para disciplinar a ovelha. Deus pega a vara para guiar a sua igreja, e Deus pega a vara para disciplinar aquele que foge do caminho. Ele está dizendo: Deus, apacenta o teu povo, e apacenta o teu povo com a tua vara. Mas por que Deus deve pastorear? Preste atenção ainda no versículo 14: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança. Nós somos herança de Deus, irmãos. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o tesouro de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus nos ama, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós transgredimos, mesmo quando nós caímos, nós não deixamos de ser povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós somos o povo da herança de Deus. E Ele trata conosco, e Ele disciplina, e Ele restaura, e Ele abençoa, e Ele protege, e Ele cuida. E o profeta está dizendo: Deus, assume o teu papel de pastor do teu povo. Mas agora, ele vai usar outra figura. Versículos 15 a 17, ele vai olhar a Deus como libertador do seu povo. Veja comigo aí, essa figura do libertador, versículos 15 a 17. Vamos olhar? Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Então veja você, duas coisas aqui. Primeiro, a restauração do povo de Deus no versículo 15. Lembra do Egito? Não teve um êxodo lá? Não foi a mão poderosa de Deus que tirou o povo da amarga escravidão do Egito? Pois ele está dizendo: haverá um segundo êxodo.
Do mesmo jeito que Deus tirou Israel do Egito, com a liderança de Moisés, Deus vai tirar o povo de Judá da amarga escravidão da Babilônia. Deus é o mesmo, Ele age do mesmo jeito, Ele agiu ontem, Ele age hoje, Ele agirá amanhã. Se você cair, Ele vai levantar você. Se você pecar, Ele vai disciplinar você e vai restaurar você. Ele é o Deus libertador. E nos versículos 16 e 17, Ele vai revelar a derrota fragorosa e acachapante dos inimigos de Deus. Aqueles que oprimiram, aqueles que zombaram, aqueles que escarneceram, diz ele, essas nações vão se cobrir de vergonha, elas vão lamber pó como as serpentes, elas vão rastejar como as serpentes, os répteis da terra, e tremendo sairão de seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de Deus, e medo do povo de Deus. Irmãos, ninguém luta contra a igreja e prevalece, finalmente. Quem toca na igreja de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Mas agora ele vai mostrar uma terceira figura. Deus é o restaurador do seu povo, versículos 18 e 19. Então, ele volta da ruína total dos inimigos da igreja para a glorificação do Deus da igreja. E a primeira coisa que ele faz é dizer que Deus é incomparável em seu ser. Olha o verso 18, parte A. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Miqueias está falando numa época de politeísmo ao redor de Israel. Miqueias está falando que a Babilônia, que vai levar Israel para o cativeiro, Judá para o cativeiro, é um povo politeísta. Para onde Miqueias olha, as nações estão carregadas de muitos deuses. Quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro, talvez um dos argumentos que mais se falou é que o Deus dos caldeus era mais forte do que o Deus dos judeus. Mas agora, diante da libertação de Judá, da restauração de Judá, da ampliação dos horizontes de Jerusalém, a pergunta do profeta é essa: quem é Deus semelhante a ti? Quem é Deus como o nosso Deus? Só Ele é Deus, só Ele é infinito, só Ele é imenso, só Ele é eterno, só Ele é imutável, só Ele é autoexistente, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, só Ele é transcendente, só Ele é soberano, só Ele está assentado no trono, só Ele governa as nações, só Ele reina supremo, só Ele pode resgatar o seu povo. Não há Deus como Ele. Mas depois de mostrar que Deus é incomparável em seu ser, Ele mostra que Deus é incomparável em seu perdão. Olha o versículo 18 ainda. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Oh, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus está irado com o pecado, mas vem a misericórdia de Deus e suplanta a sua ira. Ele não retém a sua ira para sempre. Ele pega o nosso pecado, e diz o texto, Ele o lança nas profundezas do mar. Na linguagem bíblica, Deus faz o nosso pecado como uma névoa e o desfaz. Deus pega o nosso pecado e lança-o para trás das suas costas. Ele pega o nosso pecado e assim como o Oriente se afasta do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele pega o nosso pecado e nos limpa e nos purifica com o sangue do seu Filho. Ele pega o nosso pecado numa linguagem simbólica belíssima e o joga nas profundezas do mar. E Corre Tembum diz que Deus ainda bota uma placa lá, é proibido pescar aqui. Esse perdão de Deus é completo. Esse perdão de Deus é justo, mas esse perdão de Deus é condicional. Preste atenção uma coisa, irmãos. O amor de Deus é incondicional. O perdão de Deus não. O perdão de Deus não. Para que você receba o perdão de Deus, você precisa se arrepender. Sem arrependimento, não tem perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados
nos purificar de toda injustiça. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas finalmente, Deus, Ele é incomparável, porque Ele é fiel à sua aliança. Olha comigo o versículo de número 20, quando diz assim: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Se existe uma doutrina gloriosa que nós temos, é a doutrina da aliança, né? Deus fez uma aliança com Abraão, uma aliança eterna, ser o Deus dele e o Deus de seus filhos, por todas as gerações. Você é um filho de Abraão, você que creu em Jesus. E aí Deus perdoa você, lembrando lá atrás da aliança que fez com Abraão. Ele é fiel a essa aliança. Ele nunca vai desamparar você. Ele nunca vai deixar você na mão. Ele nunca vai quebrar esse pacto. Essa promessa é para vós e para os nossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele cuida de nós, Ele perdoa nós, Ele salva-nos, Ele abençoa-nos, Ele restaura-nos, Ele faz tudo porque Ele é fiel à sua própria palavra, à sua própria aliança. Não importa quão confusas ou assustadoras sejam as circunstâncias atuais, o caráter de Deus permanecerá eternamente o mesmo. Nisso está a nossa esperança. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, quando olhamos para a nação brasileira, o nosso coração também se aflige. Quando olhamos o cenário político, econômico, jurídico, social, moral, espiritual, não há outro sentimento a não ser o mesmo do profeta Miqueias: ai de mim, ai de mim. Quando olhamos para o estado da própria igreja brasileira, onde há tantos desvios, onde há tanto secularismo, onde há tanta relativização da verdade absoluta, para alcançar favores e benefícios pessoais, mercadejando a tua palavra, nós não temos outro sentimento senão o de dizer: ai de mim, Senhor, porque estou também nessa nação. Quando olhamos o diagnóstico da família, palco de tantas dores, de tantas crises, de tantos conflitos, de tantas brigas, de tantas contendas, de tantas desavenças, também o nosso coração diz: ai de mim, Senhor. Mas nesta hora, Deus, nós queremos levantar os nossos olhos e olharmos para Ti, porque de Ti vem o socorro, de Ti vem a resposta. Tu és o Deus que é o nosso pastor, vem cuidar de nós, com a Tua vara vem nos apacentar, em nome de Jesus. Vem trazer cura para aquela que está ferida, vem trazer, Deus, ânimo para aquele que está desanimado, vem trazer força para aquele que já está prostrado, resgata aquela ovelha que já caiu no abismo, em nome de Jesus. Traz restauração para a Tua igreja, Senhor. Dá-nos a bênção de compreender que Tu és o Deus que nos disciplina, mas não nos abandona, nos restaura, nos abençoa e torna o nosso segundo estágio melhor que o primeiro. Louvado seja o Teu nome. Reaviva a Tua igreja, Senhor. Traz sobre nós a compreensão da Tua grandeza, da Tua majestade, de que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro.
Tu és o nosso Deus, que perdoa, que esquece, que pisa aos pés as nossas iniquidades, que lança os nossos pecados nas profundezas do mar, porque Tu és fiel a Ti mesmo, fiel à Tua palavra, fiel à Tua aliança. Oh, louvado seja o Teu nome, porque temos a Ti como nosso Deus e como a nossa esperança. A Ti rendemos a honra e a glória devida ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém.